Bem-vindos a mais um episódio do Decodifixe. E vocês sabem que esse mês estou trazendo mamães muito especiais. Hoje vai ser uma mamãe multitarefa. O tema desse episódio hoje foi esse, porque ela é digital influencer, ela é empresária, ela tem várias empresas, é mãe e é um exemplo de mulher. Então, eu quero que vocês assistam esse episódio com muita atenção. Vou começar agradecendo a meus patrocinadores, a Energy Gold Suplementos, Rayane Brito Estética, a Uniconsórcios, Nordeste Telecom, Ortobon Sans Clube e Hermes Fontes, Axia Contábil e o Clube da Beleza. São os meus patrocinadores que fazem todo esse movimento acontecer. Então, muito, 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 muito obrigada mais uma vez. E vamos receber Maviane! Mavi, obrigada por aceitar o convite. É uma honra ter você aqui, porque sua história, sua trajetória é muito bonita, sabe? Aquela mulher que rala mesmo, sabe? Que inspira outras mulheres, que inspiram outras mães, que muitas vezes têm medo de empreender, têm medo por conta da maternidade, tem medo porque não tem apoio, né? Não é seu caso, que você tem o apoio do seu marido, que trabalham juntos, inclusive, né? Mas tem muitas, muitas mães que têm esse receio, esse medo de dar um passo para o empreendedorismo. E você é um exemplo, porque você construiu uma carreira, né? Tem várias empresas, o empreendedorismo ele foi enraizado em você de uma forma assim muito natural. Eu acompanho desde sempre, né? E eu quero começar que você se apresente para o público do Decodifixe e fale um pouquinho sobre Maviane. E aí a gente vai bater um bate-papo muito legal hoje à tarde. Camila, primeiro eu gostaria de agradecer por esse convite incrível. Porque assim, tá aqui falando de mãe, de filho, é muito especial para cada mamãe. E agora eu vou me apresentar, né? Sou Maviane Rezende, CEO da Cassel Celulares. E na Cassel Celulares você encontra tudo que você precisa para o seu celular em um só lugar. Também temos a Connect Viagens, que conecta vocês aí ao mundo, que nada melhor do que viajar, né? Com certeza, eu amo. Amo ser digital influente, divulgar, ajudar outras pessoas, outras mulheres a se motivar a cada vez mais estar nesse caminho, porque é um caminho sem volta. Se você quer empreender, você precisa ser digital influencer. É isso. E pensando em mulher, todo mundo me elogia muito, diz, Marvi, você se veste muito bem. Eu sempre gostei de moda, então foi aí onde entrou a Mi Box, realização de um sonho, que é a minha nova loja de óculos minimalistas, óculos sofisticados, para enaltecer ainda mais a beleza das mulheres. E eu sou consumidora, viu, gente? Porque eu tenho óculos. Eu já compro na Cassel. Eu fiz viagem pela Connect Viagens, então sou consumidora de todos os produtos. Arrasou, Inclusive preços excelentes, né? Fui para São Paulo no final de ano, fiz com minha família toda. O melhor preço foi na Connect Viagens. Eu pesquisei muito, inclusive compro nas milhas, mas ainda assim ficou um preço muito excelente. Eles catam lá, não sei de onde, as passagens mais em conta e eu consegui também passagens bem baratas lá. Foi excelente. Que Sou delícia. consumidora nata. Que delícia saber disso. Isso para mim é um feedback do cliente que me deixa realizada, porque assim, é o que eu falo, é viver de oportunidade. Você faz parte do grupo VIP da Connect Viagens. Você vê os pacotes, os preços diferenciados, que faz a diferença para quem quer preço Com barato certeza. de verdade. É maravilhoso. Quem não gosta de viajar, né? Mas vamos começar falando como surgiu o empreendedorismo na sua vida. A gente está falando aqui de mulheres. O movimento Decodifixe é um movimento de autoconhecimento, de transformação, né? Que vem de dentro para fora. Que as pessoas conhecem mais de si e aí transborda para o mundo. Que acredito muito que aconteceu com você de forma natural. Você foi empreendendo e daí do empreendedorismo se tornou digital influencer, né, a partir da sua loja. Acredito que foi isso, né? Mas eu quero que você conte sua história aí. Que eu te acompanho já há um tempo, então eu fui vendo essa trajetória, mas eu quero que você conte como foi o primeiro passo, né? Como foi o primeiro pontapé inicial para o empreendedorismo na sua vida. Camila, não tem como falar de mim sem antes falar delas. Para mim, eu era pequena e ver minha avó
empreender em uma época onde os homens antigamente era muito rígido, não aceitava, não queria ver a mulher construir a sua independência. E eu pude ver isso. Minha avó abriu a boutique dela dentro da casa dela, começou a vender as roupas dela. Minha mãe sempre empreendeu. Minha mãe tinha uma loja, a Venda Coelho Campos, de artesanato. Meu pai também sempre foi empreendedor. Então, eu tenho essa raiz de casa. Então, eu pude ver não só minha mãe, minha avó, meu pai, como muitos da minha família, tanto paterna quanto materna, que vive no empreendedorismo. Com isso, eu tinha apenas 8 anos de idade. E eu sempre ia para a loja do meu pai, que era no centro da cidade. E tinha uma loja chamada Casa Júnior na época. Hoje eu acho que é Ionara, mas na época era Casa Júnior. E aí eu ia comprar brinquedos lá. Primeiro eu comecei a comprar para mim. Meu pai sempre me dava todos os dias o dinheiro do lanche. Aí eu comprava o lanche. Eu pegava o dinheiro do lanche, não lanchava, e comprava brinquedos. Como eu comecei a abdicar do lanche para comprar brinquedo para mim, eu comecei a motivar os meus amigos da classe e de outras classes a também fazer isso. E eu comprava o brinquedo, levava para a escola e vendia. E eu costumo dizer que aí foi o meu primeiro empreendedorismo, vendo minha mãe na loja dela, vendo minha avó na empresa dela, vendo meu pai empreender. Ai, que legal. E já surgiu da infância, né? E sua primeira empresa mesmo, fora esse empreendedorismo da infância, do comprar e vender, quando você construiu sua primeira CNPJ, como foi? Nos conte. Foi a Cassel? A primeira ou veio antes? Foi a Cassel. Então, mas antes da Cassel, isso que eu ia falar. Antes da Cassel, eu ajudei meu pai. Meu pai, ele foi morar na Bahia e abriu uma loja para cada filho. Só que ele não colocou o CNPJ, né? Ele só disse, ó, você vai administrar. E assim foi. Eu comecei a cuidar da loja como se fosse minha. Era vendendo, tratando, tendo o diálogo dia a dia ali com o cliente. E era maravilhoso. Era a loja de quê? Era a loja de móveis e eletrodoméstico. Aí a gente ia, e aí cada um tinha a sua, né? Eu ficava em Alcobaça, meu irmão em Caravelas e minha irmã no Prado. São litorais da Bahia. Cada loja com um. E aí a gente ia administrando. Só que tinha um porém. Eu era noiva do meu atual esposo. E ele não queria ir pra lá. E aí tava esse impasse. Ou eu vinha, ou ele ia. Ele foi, passou uns dias lá comigo, um tempo. Mas ele não conseguia sair daqui. E a minha vontade era voltar, porque minhas raízes estavam aqui. Quando eu digo minhas raízes, meus familiares. Minha família estava lá, meu pai e minha mãe. Mas os meus parentescos estavam aqui. Que é uma base gigantesca, né? Uhum. Então, foi quando eu conversei com meu pai. Conversei com meu pai, que eu e Cacá primeiro conversou, que a gente queria construir nossa independência. E meu pai super topou e aceitou. Com isso, ele ajudou financeiramente, tanto a mim quanto a Cacá. E a gente começou a abrir a Cassel. Na Avenida Santo Antônio, na rua Japaratuba, em um espaço tão pequenininho que cabia somente uma garagem. E assim começamos. Ele era o técnico, fez o curso, se especializou, e eu era a recepcionista. Que massa. E assim, hoje, né, o meu primeiro sabe como foi o início. E aí, de lá pra cá, vocês sempre trabalhando juntos, né? Sempre o casal, vocês construíram essa história, nessa trajetória juntos o tempo inteiro. Isso é muito bacana. Então, a vontade era ter a nossa independência para casar. A gente era 2 adolescentes que queria ter o seu próprio dinheiro, porque na realidade eu dependia do meu pai e ele dos pais dele. Mas eu sonhava em ter o meu, em construir algo. E não foi fácil, Camila, porque teve um momento na vida, meu pai me deu o primeiro pontapé, mas teve um momento na vida que o capital de giro, você não sabe, eu estava ali administrando pro meu pai, o capital de giro que se virava era ele. Quando eu passei a vir no meu, cadê? O dinheiro acaba e a mercadoria tem que voltar e você precisa vender. E aí a gente foi se virando, foi pegando empréstimo, foi correndo atrás. Ele se virava, eu me virava, eu ficava na loja, ele ia comprar mercadoria em São Paulo, voltava. A gente vendia, oferecia aos amigos. E assim foi. Tem quantos anos já de Cassel? A Cassel existe há 17 anos, mas isso que eu tô contando pra você foi o primeiro ano. Ainda tem história por aí. Tem história pra contar. Em algum momento, assim, é muito importante, eu gosto muito de trazer quando a gente vai falar sobre empreendedorismo, que a gente sabe que tem, você acabou de falar que tem as partes fáceis, tem as partes maravilhosas, mas tem as partes que são bem difíceis.
em algum momento passou na sua cabeça, eu não quero mais, eu quero desistir? E o que foi que te sustentou a Camila, continuar? inúmeras vezes passou na minha cabeça em desistir. Inúmeras vezes pensei em voltar. Chegamos até a cogitar isso. Mas foi quando eu descobri que eu estava grávida. Quando eu estava grávida, a Cassel já existia. E aí eu vi que eu não tinha como voltar mais atrás. Eu tinha que fazer aquilo acontecer. E como foi? Foi se dedicando. A gente decidiu sair da Rua Japaratuba e ir pro centro. A gente foi pro centro. E foi como assim, dar um tiro no escuro, porque a gente estava em uma loja de bairro, passou a ir para uma loja de centro, sendo que a gente não tinha um capital de giro para fazer aquilo acontecer. Mas Deus abre portas, né? E aí Deus foi abrindo portas. Meu irmão foi numa advogada, resolveu uma coisa. Ela disse: Oi, tem um ponto aqui no centro e tô com uma chave. Eu sei que sua família é toda de empreendedor. Tome essa chave e veja se vocês não querem abrir alguma coisa. Meu irmão chegou na Caramba. loja e disse: Essa chave aqui é para vocês. Ela disse que os 3 primeiros meses você não vai pagar o aluguel. E assim foi. A gente, com a cara e com a Pegou aqueles 3 coragem, primeiros meses, vamos fazer acontecer. vamos fazer acontecer. Foi exatamente isso. E foi assim, um momento, Camila, porque muito difícil que eu com Cauã pequeno ter que trabalhar, ter que trazer o nome para Cassel. Então, o que acontecia com isso? Eu saía de casa, deixava Cauã na escola. Cauã estudava na escola integral. Deixava Cauã na escola, ia pro trabalho. Eu não voltava para casa, ficava lá. Quando dava 6 horas, eu saía, pegava a Cauã lá na escola, às vezes até antes, 5h30, pegava a Cauã na escola, às vezes voltava para a loja para fechar o caixa, porque eu também era caixa. Voltava, eu sempre tive uma rede de apoio. Minha sogra foi um apoio para mim gigantesco. Eu não tinha minha mãe nem meu pai aqui, mas a minha sogra, eu não tenho que falar, só agradecer. Uma mãezona. Então, assim, eu deixava a Cauã com ela e ia correndo pro shopping Premium. Ficava lá até 10, 11 horas da noite. Voltava, pegava meu filho. Ia dormir às vezes meia-noite, 1 hora da manhã, que ela já estava dormindo quando eu ia buscar ele. E no outro dia voltava a minha rotina. Deixar Cauã de manhã na escola às 7 horas da manhã. Então, às vezes eu passava a noite sem dormir, porque eu saía do shopping Premium só quando eu fechava o caixa. Pegava aquela estrada de noite, sozinha, dirigindo um carro. Às vezes Cacá ficava na loja até mais tarde, fazendo financeiro. E assim nós fomos dando sequência à vida. Bacana, essa história é linda, né, gente? Mavi, você começou a tocar no assunto da maternidade e foi muito interessante porque eu acho que o que traz a culpa para muitas mulheres nesse início, principalmente nos primeiros anos da criança, né, na maternidade, quem empreende sabe exatamente disso, mas muitas mulheres também têm o medo de empreender justamente por conta da culpa que a gente vê, né? Quando você falou, eu chegava para pegar Cauã, ele já estava dormindo. Então, várias vezes aconteceu isso comigo também, de sair do trabalho, pegar meu filho, ele já está dormindo e às vezes nem via, não tinha aquele contato, né, da maternidade na primeira infância, assim, na semana, por conta da correria mesmo. E muitas mães trazem essa culpa, né, porque acredita que a gente traz um fardo de que a mulher é que tem que estar na educação, no cuidado, na criação. Lógico que é importante a rede de apoio. Também tenho, né, minha sogra e minha mãe que me ajudam muito nisso. Mas essa culpa da maternidade, em alguns momentos, faz a gente repensar, muitas vezes, né? E, ao mesmo tempo, serve de inspiração e impulsiona. É, a maternidade, ela trouxe para você, para mim, foi assim. Eu virei mãe, nasceu uma nova mulher. Eu comecei a empreender realmente depois de Luísa, depois da minha segunda filha. Que aí eu decidi realmente sair do CLT e disse, não, não é só isso, a vida não é só isso. Eu preciso de algo a mais. E essa virada de chave foi depois que eu tive ela. Então, a maternidade ela trouxe, né, quando eu fiquei grávida de Luca, trouxe uma maturidade muito grande, mas depois de Luísa, acho que depois do segundo filho, eu caí uma ficha muito maior em relação ao empreender para buscar justamente essa conexão muito maior com os filhos, que tinha momentos que eu não conseguia estar perto deles como eu queria e nem de proporcionar a eles o que eu queria.
E aí eu acho que essa motivação maior, que é nossos filhos, ela faz a gente tirar forças de onde não tem, né? E aí essa sua fala, ela me lembrou exatamente isso nesse momento. Eu queria que você falasse sobre isso, se teve algum momento que você também se sentiu culpada, sentiu um fardo muito grande, um medo de seu filho crescer e você não acompanhar grandes momentos dele. Como foi isso na primeira infância de Cauã? Camila, você falou uma coisa que tocou profundamente, porque não tem como você não se culpar. Eu me culpei inúmeras vezes, porque você ser mãe é você se dividir em vários pedaços, mas tá ali no centro, inteira, intacta, sorrindo, para melhor trazer o melhor para o seu filho. Eu sempre me cobrei, muito. Mas existe uma coisa lá em casa que sempre aconteceu, o diálogo. Eu sempre conversei com o Cauã. Olha, eu preciso estar ausente nesse momento, porque eu tô tentando trazer o melhor para o nosso futuro. Eu tô correndo atrás, porque muitas das vezes, Camila, além de eu chegar do shopping prêmio de noite, eu me arrumava, ia pro show, fazia um kit, ficava no backstage esperando um famoso para eu entregar, sem eu saber se eu ia ter retorno, se ele ia marcar a minha marca, se ele ia divulgar o meu produto, mas eu estava ali, tentando enaltecer a marca, porque não é fácil. Você ficar até 2, 3 horas da manhã se você não tá curtindo o show, você tá no backstage, aguardando a oportunidade para você entregar. Quem tá de fora acha o máximo. Nossa, ela tirou foto com ele, tirou foto com tal famoso, com tal... Mas não sabe o sacrifício por trás disso, entendeu? Que não é fácil, né? Não só físico, como emocional também, né? Então, mas o que é que eu sempre priorizei? Conversar muito com o Cauã, desde quando ele era muito pequeno. O diálogo lá em casa sempre existiu. Porque, assim, além de correr atrás nos eventos, nos shows, eu também inventava a feira. Se era janeiro, tinha aquela feira na orla que o Sebrae fazia, eu estava lá. Levava minha equipe, meus colaboradores, levava até meu filho, inclusive, no final de semana. Mas estava lá, tentando fazer acontecer, dar nome para minha empresa, o meu sonho, chegar no objetivo que eu queria. E trazer também resultado para quem está ao meu lado, porque eu não sou só. Eu tenho 28 colaboradores, fora eu e o Cacá. Então, assim, são meu braço, meu pé, minha mão. São famílias que dependem de mim e que vivem o meu sonho junto comigo. Exatamente, e tem que passar justamente isso, né? A ideia do seu sonho também transbordar para a família deles, porque uma parte do empreendedorismo, né, de ser empresário, hoje é essa responsabilidade de você também prover outras famílias. E aí você sente o peso, assim, quando chega no dia de pagar a folha de pagamento. Sabe que é uma responsabilidade ali. Então você trabalha não só pelo seu filho, mas também por outros filhos, né, de seus colaboradores. E isso move ainda mais para que esse trabalho só cresça, né? Só vai enaltecendo cada vez mais. Isso que é bonito, né? Ver que mesmo diante de tantas dificuldades, você continuou firme, você não desistiu, batalhou, foi buscando inovação. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Eu vejo que vocês inovam muito, né? Trazem sempre novidades, não só na Cassel, mas também as viagens, né? A empresa de viagens, os óculos. Você está sempre buscando algo novo para acrescentar no seu trabalho, na sua rotina, no seu dia a dia. E aí, onde surgem essas ideias, ou se são desejos realmente que você já tinha e vai colocando em prática, ou vai acompanhando realmente o mercado e vai... Não, olha, agora acho que a gente dá para engrenar aqui, vamos se jogar. Como surgiu essas novas ideias, né? A viagem, os óculos. Eu costumo dizer que na Cassel eu trabalho por campanhas. E por incrível que pareça, todos os meses eu tenho uma campanha que favorece a Cassel, que é muito bom para mim. Em todos os sentidos. O mês que não tem é o aniversário da Cassel, então eu consigo fechar o ano todo com uma campanha mesmo de marketing que eu já penso antes e consigo trabalhar. Sinto com as minhas gerentes, debato a minha ideia, todas elas abraçam a causa, vai para a equipe e aí flui e faz acontecer. Eu não faço nada sozinha, eu faço com a equipe também. Já a Connect Viagens é porque meu marido sempre foi milheiro, desde 2018.
Para quem não sabe, milhas é o que gera no cartão de crédito, só que ele não só gera no cartão de crédito, né? Ele compra e revende. E aí ele abriu um banco, que é ele vender para várias agências. Até então ele só vendia para várias agências que comprava com ele para revender para o cliente final. Foi quando ele sempre motivou muitas pessoas à nossa volta, inclusive o Douglas, que era um ex-colaborador do meu irmão, Wesley, e aí ele ensinou a Douglas como ele também poderia fazer isso para ganhar dinheiro. Aí Douglas fez e deu muito certo. Que massa. E aí Douglas disse, Cacá, eu tô aqui, consegui abrir a Connect Viagens, tá um sucesso, só que eu não tô conseguindo alavancar ela e eu preciso de você. Você e Mavi se junta a mim e a gente consegue levar, assim, eu fico aqui no operacional, você vai dando os direcionamentos do empreendedorismo que vocês dois já conhecem. E assim foi feito. A gente entrou nessa sociedade e ele sempre disse que foi muito grato a Cacá, porque ele aprendeu tudo com Cacá. Só que meu marido nunca pensou em abrir uma agência. Ele sempre continuou com bancos dele ali, porque ele não precisava se expor, aparecer. É um trabalho que dá uma rentabilidade muito boa, mas ele não tinha essa visão até Douglas aparecer e convidar ele. Você veja como é as coisas, é dando que se recebe, né? Ele deu a mentoria gratuita para Douglas e ele hoje é sócio. Nós somos sócios do Douglas na Connect Viagens. Que bacana, que história bonita, né? Porque aí a gente sabe o quanto é importante o servir. Que eu sempre trago esse conteúdo aqui, Mavi, porque muitas vezes a pessoa não sabe como dar um primeiro passo. E o primeiro passo justamente na jornada é o servir, é você ajudar alguém que no futuro isso vem de alguma forma, né, ter um retorno. E a melhor forma de network hoje não é você sentar na mesa de alguém sem conteúdo nenhum, sem nada para entregar. Você tem que servir, você tem que saber o que é que eu posso entregar para a Maviane que ela vai poder um dia me dar. Sem pensar, lógico, que em receber, porque eu tenho certeza que Cacá, quando ajudou, não foi pensando numa sociedade futura de forma alguma, mas muitas vezes a gente tem que servir ao próximo, para que ali depois, futuramente, você sabe, criou uma conexão genuína, e essas conexões é que formam futuramente parcerias, sociedades, porque você criou algo realmente firme, você ajudou sem esperar nada em troca. E aí é que vem realmente as conexões verdadeiras, né? A gente se conheceu em eventos, em cursos, em treinamentos e foi construindo essa conexão, essa amizade, porque a gente é muito parecida nos corres, assim, sabe? De querer crescer, aprender, evoluir. Foram muitos cursos que a gente se batia, assim, e eu comecei justamente nos treinamentos, nos backstage, nos bastidores. Hoje eu palestro, hoje eu faço evento, produzo eventos, mas eu comecei sendo staff. Então as pessoas têm que entender que o primeiro passo nem sempre é o palco. O primeiro passo é você estar realmente nos bastidores, que é lá que você aprende. Então, as redes sociais, o que a gente vai falar um pouquinho agora, como surgiu a digital influencer. As redes sociais, ela mostra um recorte, né, do que é a vida, porque a vida é feita realmente nos bastidores, é no dia a dia, nos perrengues, é a parte difícil que ninguém vê, ninguém mostra, porque todo mundo só quer mostrar a parte boa, mas o empreender de verdade está nas noites não dormidas, muitas vezes não é por problema e dificuldade, não, mas é justamente querendo. Uai, eu aqui derrubando o microfone. Justamente querendo pensar em algo novo. Né? Quando eu falei de inovação, é que a mente do empreendedor, ela não para. E parece que as ideias só surgem à noite. Várias vezes eu fiquei sem dormir, pensando, não, meu Deus, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Aí eu pego o telefone e anoto para não esquecer no outro dia, porque vem muitas ideias à noite, na hora que a gente vai dormir, que precisa descansar, mas é onde surgem ideias e que a gente quer colocar em prática, e se não anotar ali naquele momento, esquece. E muitas vezes a gente fica sem dormir, não é por problemas ou dificuldades, não, é justamente pensando em algo novo também para a gente produzir, para a gente construir. E achando pouco, você também virou digital influencer, né? Você está aí enaltecendo o feminino, mulheres que mostram dia a dia a realidade, dão a cara a tapa mesmo. Eu acho bonito que seus stories, ele não é só coisa bonita, né?
você mostra seu dia a dia, o treino, o dia que vai, o dia que não vai, porque nem sempre a gente está disposta ali. Eu gosto também de postar, porque incentiva também outras mulheres, né? E eu acho que a atividade física, ela traz uma energia diferente pra gente, né? Quando começa o dia, assim, praticando atividade física, é algo diferente e mostrar que é possível, porque a nossa rotina, ela é muito cansativa, que a gente acorda muito cedo e dorme tarde, porém, tem que ter esse tempo para cuidar, né, da gente. E aí eu quero que você conte como surgiu, assim, a ideia também do digital. Eu sei que a Cacá, a Cassel, você é a principal digital influencer de lá, né? Mas foi por conta da Cassel ou você já gostava também das mídias digitais? Conta um pouquinho dessa sua vida de digital influencer. Então, como foi que eu comecei a crescer? Por pura necessidade. Pandemia chegou, loja fechou. E eu concordei. Todo mundo tem que ficar em casa, ninguém precisa trabalhar. Mas as contas começaram a chegar. Eu precisava pagar salário da equipe, eu precisava. E como você vender se o seu cliente não tem como ver o seu produto? As redes sociais já existia, mas muito por foto. Não existia assim de tanta gente botar a cara a tapa. Só os blogueiros mesmos, os digitais influentes mais grandes, né? Os maiores. Então, assim, foi a necessidade que me levou a isso. Entrei no meu quarto, comecei a criar conteúdo. Com 15 dias, com uma semana, acho que a Cacá já começou a ir para a loja com o motoboy. Com uma semana, a gente conversou com a equipe, fizemos turnos de equipe, as lojas ficavam fechadas e uma loja só era aberta. E a gente, cada semana, era um turno de equipe para até prevenir, né, da doença, para que ninguém... Porque muita gente perdeu familiares, até meus sentimentos para quem perdeu, porque é muito difícil, né? Muito. Então, e foi a pandemia que me ensinou hoje o que eu sou. Eu fazia, assim, um conteúdo ou outro antes da pandemia, mas com tanta frequência, com rotina, mostrando a minha rotina, como você falou. O exercício para mim é meu anti-estresse. Para mim é saudável demais eu ir todos os dias para academia. Eu acho que me ajuda, porque o nosso corre, o nosso dia é tanto problema para você resolver. São tantas situações que se você não tiver alguma coisa para aliviar, algo que você goste mesmo, como é o meu hobby, é algo maravilhoso, que entra na minha rotina assim. Então foi isso, a pandemia me ensinou. Eu fui lá, comecei a criar, comecei a editar, fazia tudo sozinha. Se você olhar lá embaixo dos meus conteúdos, você vai ver cada coisa que, meu Deus do céu. Mas era o que nós tínhamos. Com certeza. E cada dia a gente tá aí melhorando, crescendo. E tem que procurar ser assim, tá evoluindo. Como você falou, você vive no backstage, vive procurando, vive dando curso. Nós, mulheres, temos que ser assim. A gente tem que ter uma porcentagem para você ganhar conhecimento. Não adianta você ficar deitado na sua cama ou sentada no seu sofá e esperar o resultado vir. Não vem. Você precisa, de alguma forma, correr atrás, dar abertura. E assim foi que eu me tornei digital influente, né? Comecei através das minhas vendas online na pandemia. Que massa. E aí vai crescendo, fui crescendo cada vez mais, né? Também recebendo convites de outras empresas para divulgar. Como foi assim o seu primeiro convite? Porque você está acostumado para fazer para Cassel, né? É uma pessoa que Viana, divulguei essa minha marca também. Como foi receber um convite assim para divulgar uma marca? Meu primeiro convite foi uma loja de roupa. E eu fiquei sem acreditar. E ficava toda hora perguntando a Cacá. E aí, Cacá? Vou, não vou? Vou, não vou? Você tem noção? Você não sabe nem quanto eu cobrei, né? R$100. Aí Cacá disse, vixe, Mave, R$100 não paga nenhum combustível. Você vai se arrumar toda pra ir. Eu disse, mas eu vou ajudar uma pessoa. Eu vou ajudar uma empresa. Que, você sabe, naquela situação de pandemia, a gente estava assim, todo mundo muito vulnerável. Todo mundo tentando vender, todo mundo querendo dar o seu melhor, né? E fui. Mas foi a partir daí que eu decidi que não iria mais para a loja de roupa. Hoje, as pessoas até me procuram. Eu digo, se você quiser me mandar um look, eu até divulgo. Mas eu não vou fazer provador, porque eu percebi que toma muito tempo. Não é algo ruim, mas toma muito tempo. Por exemplo, eu levo mais ou menos 1 hora para arrumar meu cabelo, me maquiar e chegar até o local. Mais 1 hora para você fazer o provador. Mais 1 hora para você editar. Então, você perde uma manhã, sendo que eu posso produzir para Cassel, para Mi, para Connect Viagens.
e ter um retorno maior para mim. Então eu enxerguei que esse ramo De divulgar de divulgar outras principalmente marcas, lojas, assim, né, de então, roupa. eu divulgo sim, mas são lojas seletas, eu escolho, não desfazendo de ninguém, não sei se você tá entendendo. Uhum. É otimizando o meu tempo. Algo que você possa divulgar da sua casa, algo que você possa divulgar, né, de forma mais suave, no seu dia a dia mesmo, não precisar se deslocar até a loja, porque eu entendo. Às vezes a gente fica catando tempo durante as 24 horas do dia, né? E não acha, E tem uma porque é muito a rotina. Hoje mesmo eu saí de casa e fui fazendo uma coisa, outra, uma coisa, outra. Eu cheguei aqui já em cima da hora da gravação, porque já gravei conteúdo também para a empresa. Então a gente fica o tempo inteiro produzindo. E aí, às vezes, uma horinha a mais no seu dia, ela faz diferença no final, né? E tem outra coisa também. Eu só divulgo aquela empresa que eu conheço. Eu não gosto de divulgar qualquer coisa ou qualquer pessoa. Não é por nada. É meu nome, é a é a minha imagem que está vinculado a isso, inclusive a minha empresa. Uhum. E às vezes, se você não realmente não conhecer aquele produto ou aquela pessoa, você não sabe se aquela empresa é golpista. Então, eu estudo muito se eu for fechar uma parceria, mas eu fecho. Fecho com pessoas que eu conheço, que você percebe que tem uma credibilidade de anos de empresa. Se for algo novo que está se nascendo, você senta, conversa, conhece. E assim eu faço parcerias com outras pessoas, divulgando a marca, tentando enaltecer, porque hoje em dia a gente precisa gerar o desejo, né? Com certeza. Para o resultado da venda. E é um desafio também, né, Mavi? Às vezes você encontrar, eu digo, eu tenho meus patrocinadores aqui no podcast, pessoas que chegaram junto, mas também tem pessoas que olham para você e meio que desacreditam, né? E às vezes você fica triste, né? Porque as pessoas que você espera o apoio não vêm. Aconteceu já em algum momento, assim, eu sei que seus pais, né, te deram apoio, sua família, sua sogra, mas teve pessoas no meio desse percurso que você achou que ia te ajudar e você, quando viu, né, nem fingiram que nem viu que você era empreendedora, que nem ajudaram, ou você teve amigos, pessoas que você realmente chegaram junto. Como foi, assim, no meio do empreendedorismo, lidar com pessoas, né? Porque a gente se conecta com várias pessoas no meio do percurso, no meio dessa trajetória. E tem pessoas que vão chegar junto, mas tem outras que às vezes querem puxar o tapete, né? E aí, como foi isso para você? Veja, Camila, sempre que eu precisei, eu nunca gostei de me recorrer a pessoas, a familiares. Eu não sei se era uma questão de ego, mas é porque, assim, meu pai já tinha me ajudado e eu acho que eu tinha que fazer aquilo acontecer sem precisar de mais ninguém. Mostrar que eu sou capaz, que eu era capaz. Eu não vou dizer a você que eu não fui atrás, fui. Mas quem me ajudou foi os bancos. Eu sempre pedi empréstimo ao banco. Já cheguei a pagar um empréstimo, pegar um para pagar o outro, porque eu não tinha condições, mas eu não recorria a pessoas. Eu recorria ao banco e eu sempre, graças a Deus, sempre o banco esteve de portas abertas para mim, porque eu sempre honrei as minhas parcelas, nem que seja desse jeito. Pagando, como eu já fiz também com fatura de cartão. Eu não tinha condições de pagar a fatura de cartão. Meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Eu sempre honrei. Os salários, os aluguéis da loja era prioridade. O resto depois eu corri atrás, né? Então, meu cartão de crédito eu já cheguei a pagar uma fatura de um com o outro, sendo que já ia vencer, mas eu fiz isso até levantar o capital e conseguir pagar. Mas Deus vai honrando. Quando você coloca propósito e você corre atrás, o resultado vai vindo. Vai vir, com certeza. Mavi, conte um pouquinho como você organiza a sua rotina, porque hoje você tem a Connect, que você é sócia, você tem a empresa de óculos, você trabalha como digital influencer, divulgando algumas coisas também, e tem a Cassel. Como você organiza a sua rotina do acordar ao dormir? Como é isso? Porque muita gente me pergunta, inclusive, Camila, você faz muitas, me deu uma dica. Muita gente tem olha assim só essa parte das redes sociais, mas não vê como é o dia a dia. E aí, como é que você consegue se organizar para dar conta, assim, de todas as coisas, né? Porque às vezes, como eu hoje, fui para a escola da minha filha que tinha apresentação, então a gente tem que organizar cada horário, cada momento, como você consegue organizar a sua rotina?
E essa pergunta que você fez é excelente. Por quê? Porque todo mundo acha que a gente posta a nossa vida inteira. E a gente não posta. A gente posta o que é prioridade, o que é bom, o que vai enaltecer o trabalho. A gente não posta tudo, a intimidade da vida. Eu divido muito, mas eu não posto tudo, né? Então, o que é que acontece? Eu divido minha rotina assim, acordo de manhã, acordo Cauã, eu levo ele na escola, da escola eu já vou pra academia, faço meu treino, volto pra casa, tomo meu café da manhã, me arrumo. Na segunda e na terça, eu vou pra Cassel, fazer pedido de mercadoria. Às vezes chegou mercadoria, eu vou pro estoque, dar conta, vejo coisas de equipe, vejo o que tem pra fazer, vejo o que precisa comprar. Isso na segunda e na terça. Já na quarta, eu tiro a quarta inteira para me criar conteúdo. Aí na quarta, às vezes eu crio conteúdo em casa. Já a minha rotina já acontecendo. Manhã deixo Cauã na escola, volto para tomar café, mas em vez de eu ir para a loja, só se o conteúdo for na loja, eu já faço em casa. Aí eu já faço o conteúdo de acordo com o tema da campanha. Se for agora mesmo, semana passada a gente fez o da campanha do Dia dos Namorados, da Cassel. E por sinal tá um arraso, viu? Amor e presente em dobro. Você compra o presente pra você e pro mozão. Você compra um relógio digital. Ela faz a publi dela, viu? Você compra um relógio digital que coloca foto, não é qualquer um não, viu? E paga 50% no outro. Sai por 250, 2 relógios só na Cassel. E a garrafinha de água, mulher, 2 por 150 só na Cassel. E a capinha personalizada também, são 2 por 50. Ah, mas tá ótimo, viu? Já vai a dica também aí de presente pro Dia dos Namorados, viu, gente? Voltando. Aí na segunda eu tiro o dia pra fazer os conteúdos, né? Na quinta eu vou na Mi Box. Normalmente eu passo amanhãs todas lá, trabalhando, criando conteúdo, vendo o que precisa, vendo com a colaboradora, né? Na parte da tarde eu já Fica vou longe, pra já que você tá Cassel, fazendo fico na publi aí. Maranhão. Na Maranhão, na Venda Maranhão. Sim. E já na parte da tarde eu vou pra Cassel. Aí eu fico na Cassel vendo a questão do tráfego, conversando com as meninas que roda isso pra mim, analisando tudo, porque tem a questão do vídeo, se ele tá engajando, se não tá, vendo o estoque, como é que tá, porque não adianta você colocar um produto que não tem estoque e tal. Eu faço isso. Já na sexta é o dia mais relax. Eu vou pra academia, eu vou pra Cassel, vou pra Connect Viagens, mas eu já vou me desligando um pouco mais. Vai só pra fazer o checklist, né? Exatamente. Só que agora no sábado, hoje em dia, eu consigo me priorizar. Todo sábado agora, eu consigo tirar pra mim, pra estar mais com meu filho, pra estar com meu esposo, porque mesmo a gente trabalhando dia a dia juntos, mas a gente não tá se vivenciando, não tá se curtindo, entendeu? Então, sábado e domingo eu tiro pra eles, exceto se precisar de mim, eu estou na Cassel. Porque hoje eu vou muito na Cassel. Na Connect Viagem eu vou uma vez na semana, na Mi Box eu cheguei até 2, de acordo com a necessidade. Mas, assim, é um pouquinho da minha rotina, né? E aí tem as outras questões, né? Que você tem que fazer compras, tem que organizar a comida, e como é que vai ser os pratos e tal. Eu tenho uma pessoa que me ajuda há 12 anos, que trabalha comigo lá em casa, mas ainda tem o direcionamento, né? Ainda tem o direcionamento, a orientação, como fazer as coisas para sair do jeitinho que a gente quer, né? Porque tem isso. Nós mulheres temos aquele toque. Ai, eu sou também assim, viu? Sou metódica às vezes. Já tô assim até mais leve. Isso é questão de perfil comportamental também, né? Tem pessoas que têm um perfil que é mais metódico, tem pessoas que têm um perfil que nem liga para organização, para nada, gosta da bagunça, por sinal. Eu não sei se você já viu pessoas que falam, eu me encontro no meio da minha bagunça, né? Tem pessoas que são assim, e tem pessoas que já são mais organizadas, que é tudo no lugar. E aí é questão de perfil comportamental, que é um dos temas que eu mais trago, porque hoje eu estou fazendo, inclusive, treinamentos corporativos, porque as empresas, eu percebo que a dificuldade hoje não é só trabalhar a questão de vendas, não é só parte técnica, a parte do relacionamento interpessoal entre os próprios colaboradores e de autoconhecimento está pesando muito dentro das empresas, sabe? Pessoas, depressão, ansiedade. Então, eu trago um pouco desse conteúdo também para que o relacionamento entre os próprios colaboradores eles melhorem e assim potencializa as vendas.
Porque muitas vezes a gente acha que está faltando alguma coisa, vai gerando campanha, vai fazendo algumas coisas, mas quando você vê, não, está faltando algo, e esse algo é justamente treinar o autoconhecimento. Treinar as pessoas, né? Desenvolver elas de dentro para fora também, porque você só consegue vender mais, trabalhar mais aquela pessoa se ela estiver disposta a isso. E às vezes você vê o potencial de alguém, você vê, poxa, aquela pessoa tem um potencial, mas ela chega um momento que trava. E aí é onde estão as crenças, né, daquela pessoa, e aquilo precisa muitas vezes ser trabalhado. E aí eu estou trabalhando um pouco disso também, dessa parte corporativa. Trabalho dentro da minha empresa e estou agora expandindo para outras empresas também, inclusive amigos, parceiros do próprio consórcio. Eu consigo fazer isso também, porque para mim eu não vejo o outro evoluir como um concorrente. Pelo contrário, ver a empresa de outra pessoa que eu podia ajudar, ver ela crescendo cada vez mais, isso para mim é um formato de gratidão tão grande que você nem imagina. Assim, eu gosto realmente de ver o outro crescer, o outro evoluir. E isso é um gargalo, sabe, Mavi? Você tem 28 pessoas, você sabe exatamente o que é isso. Relacionamento entre as pessoas e você vê a pessoa que você vê potencial e não consegue ver aquela pessoa evoluir. Muitas vezes precisa demitir, porque a própria pessoa não consegue sair do lugar. E às vezes até a própria demissão a gente consegue contornar, porque consegue colocar a pessoa às vezes no local correto, que faz análise de perfil, vê que ela está numa posição que não é dela. Às vezes você tem uma pessoa com perfil de vendedor que está no caixa, você tem uma pessoa no caixa que é perfil de vendedor. E às vezes o dono consegue enxergar, mas às vezes não consegue passar despercebido. E é esse trabalho que eu vou fazendo também. E é muito bacana isso, desenvolver pessoas. Eu acho que é um dom, eu acho que, que foi me dado, assim, sabe? Porque eu cresci, eu estudei, eu potencializei meus resultados e eu quis transbordar isso para outras pessoas. É isso que eu faço nos meus workshops, é isso que eu faço em outras empresas que eu tô indo. E quando vi você falando, eu vi exatamente isso, que você está fazendo também um movimento parecido, só que de forma natural, né, vendo da sua trajetória, levando para os seus próprios colaboradores, mas é muito importante isso, sabe, trabalhar isso dentro da empresa, desenvolver pessoas, eu acho que é o melhor trabalho que existe, porque você não cresce sozinho, você está levando muita gente junto com você, isso é maravilhoso, é excelente. Que incrível saber disso, Camila. Já vi sua trajetória, já vi que você faz isso com muitas empresas, mas não estava assim ciente profundamente. Mas veja, eu tenho uma coisa comigo que eu acho que eu acabo levando a minha equipe junta. Eu nunca olho, seja lá o que for que acontecer comigo, pelo lado ruim. Eu sempre olho pelo lado bom. Eu digo assim, das mínimas coisas. E eu acho que eu acabo transparecendo isso para eles. Aconteceu isso. Mas vamos tirar aqui de lição o que é que isso pode fazer. Então, isso foi bom ter acontecido, porque talvez poderia acontecer algo pior. E eles vão vendo isso na minha rotina, no meu dia a dia. E eu acho que isso abrange muito, porque hoje, isso que você falou das pessoas estão entrando aqui em depressão, porque as pessoas às vezes não se acham capaz, acha que fulano e cicrano é melhor, faz melhor, e muitas das vezes não é isso. Ele é capaz, ele tá ali naquele papel, mas precisa de uma autoafirmação de um outro. Exatamente. E acho interessante isso, porque isso hoje em dia realmente precisa muito ser trabalhado. Uhum. E a gente vê que é uma preocupação pública, né? Foi lançada a NR1, se eu não me engano, não sei muito bem sobre a parte de segurança do trabalho, mas se eu não me engano é NR1, que é o cuidado emocionais dentro das empresas. Então, hoje a empresa tem que trazer também, né, um pouco disso. Só que muitas vezes ela coloca um psicólogo, vamos botar assim, que é muito, muito importante. Eu faço terapia, eu sei o quanto é importante fazer terapia, mas às vezes a pessoa não dá o passo de ir, sabe? Não dá o passo de ir no psicólogo. Ontem eu fiz um treinamento e uma das meninas, eu percebia que ela sabia que ela precisava de um cuidado emocional, mas ela disse, mas eu nunca fui, eu não tomo a iniciativa de se cuidar. E aí você vê que acaba entrando num ciclo vicioso da negatividade, como se tudo na vida dela fosse ruim, mas é porque ela precisa se conectar com ela mesma.
E aí eu trago um pouco desse trabalho do autoconhecimento, sabe? Para que ela comece a se enxergar de uma forma diferente. Porque o crescimento, ele não vem só no trabalhar. Ele vem realmente você se conhecendo, você vendo o que é importante para você, você tendo uma visão de futuro, você vendo o que realmente te move, seu propósito. Eu digo que é uma tríade. É autoconhecimento, propósito e sua imagem pessoal, né? Você ser de verdade. Então, quando você une isso tudo, com certeza seus resultados potencializam. Que é o que você foi fazendo durante sua trajetória. Você buscou autoconhecimento, você buscou se conhecer mais, você buscou conhecer mais da sua empresa, né? Foi no trabalho em si, mas você buscou isso. Tem um propósito muito bem definido, né? Você sabe onde você quer chegar e você usa a sua imagem pessoal, né? Hoje é muito fácil você ser elogiada, mas ninguém sabe a trajetória, o momento difícil. E hoje você se posiciona de uma forma de inspiração para outras mulheres. E muitas vezes não é nem só por nós, né? Que estamos aqui criando, digo que eu crio um movimento que é para transbordar realmente para outras pessoas, mas é justamente para que aquela pessoa que se olhe pequena cresça, se enxergue de verdade, porque não existe ninguém melhor nem pior do que ninguém. Existem pessoas que precisam realmente descobrir a sua verdadeira essência e colocar isso aí no mundo. Obrigada pelo feedback, fico muito feliz mesmo. E isso, Camila, é uma coisa que eu procuro me preocupar muito com eles. É detalhes, é simples, mas eu procuro saber quais os sonhos deles. Eu sento com eles para almoçar e converso muito com eles. Tem deles que dizem assim, você é minha mãezona. Porque assim, acaba se abrindo, conversando. Porque é muito importante para mim, sabe? Eu sei que o meu sonho é a Carcel, mas eu preciso que eles tenham os sonhos deles ativos para a gente fazer valer. Tanto o meu quanto os deles. Porque a gente vai depender do mesmo lugar, da mesma fonte. Então, a gente tem que beber dessa água e estar se alimentando diariamente. Então, assim, inclusive já tive uma psicóloga já, que fazia um trabalho com eles. Hoje eu não tenho mais, mas vamos ver essa possibilidade aí. Estão aí. Eu amo investir neles, porque eu acho que se eles estão bem, se a mente deles estão bem, eu vendo mais. E é isso que eu preciso, que eles conseguem alcançar o sonho deles e eu o meu. E é isso que eu venho fazendo as empresas enxergarem, sabe? Que não é só você cuidar das vendas, porque as vendas, às vezes, ela não tá crescendo porque seu colaborador não tá conseguindo encaixar, né, na essência dele. Porque quando isso vem da essência, você é a prova disso. Que as suas vendas, elas foram potencializadas porque você foi colocando a sua essência dentro do seu negócio. E aí a gente tem que fazer isso com o nosso colaborador, para que ele sinta que a essência dele faz parte também do negócio e que cada vez que a empresa crescer, ele vai crescer junto. Então, é essa conexão que precisa muitas vezes ser feita de forma leve, de forma natural, trazendo a consciência, para que todos evoluam juntos, que é o melhor de tudo, né? Como você falou, eu dou conta também de 28 famílias, não é só a minha. E você vê essas famílias crescendo cada vez mais, ainda com certeza vai crescer mais dentro do coração aquela paixão pelo que você faz. E é interessante, Camila, que quando eles conseguem realizar um sonho, seja comprar um carro, uma casa, eles correm para me contar, é tão lindo. E eu vibro junto com eles, eu fico feliz junto com ele. Então, assim, com eles, né? Então, isso para mim é do pequeno que você tira o muito, né? Eles, para mim, é minha base. Eu preciso dessa base, eu preciso dessa força, porque ninguém cresce só, né? Mavi, eu queria só terminar com o tempinho já tá se esgotando. Você já falou muito sobre isso aqui. Eu peguei muito assim a visão, porque a gente tá aqui, é um bate-papo, mas você aprende, eu aprendo, e isso é maravilhoso, porque amanhã a gente vai colocar em prática, né, na nossa vida. Você falou já um pouco sobre isso, mas eu queria que você desse mais detalhes sobre a pressão. Também trabalhar sobre pressão, porque muitas vezes a gente tá assim, cansado, meu Deus, eu não aguento mais. Você está sofrendo uma pressão psicológica mesmo, sabe? Do cansaço. E como é para você, como é que você age nesses momentos que você se sente esgotada, que você sente aquela pressão psicológica? O que é que você faz para desopilar, para poder respirar um pouco mais? Viaja, né? Esse é meu hobby número 1. Mas, gente, assim,
o que que eu coloco? Eu coloco o foco. Eu tenho que correr agora contra o tempo e executar essas tarefas todas, inúmeras coisas. Hoje mesmo eu tinha aqui esse evento com você, inúmeras coisas. Entrou mais um. Eu tô fazendo uma mentoria com a Michelle, ela disse, Mavi, eu vou precisar de você amanhã, tal, tal, pra gente fazer uma sessão de fotos e tem que ser amanhã. Eu disse, tá, eu vou me organizar aqui e entre trampos e barrancos a gente se vira nos 30 e faz acontecer. Mas não é sobre isso, que quando eu me vejo sufocada, eu coloco na minha cabeça que se eu não executar, eu não vou ter alguns dias livres para eu poder relaxar, viajar e descansar minha mente. Então eu coloco aquilo como prioridade e obrigação. Se tiver necessidade de eu trabalhar até 10, 11 horas da noite, eu vou trabalhar até 10, 11 horas da noite. Mas eu vou querer também aquele tempo para relaxar minha mente, porque assim a gente precisa desse momento. É como se a gente se desligasse. Então eu realmente faço de conta que nada está acontecendo, mesmo sabendo que eu estou esgotada, que eu estou cansada. E como eu disse para você, o exercício físico me ajuda muito. Porque ele trabalha a mentalidade também, né? Eu gosto muito disso, porque às vezes a gente tá buscando algo tão longe e é perto, né? É algo que às vezes é gratuito, é só uma caminhada que você pode fazer ao ar livre. Isso ajuda tanto a essa pressão que a gente sofre, essa pressão emocional, psicológica. E a atividade física, com certeza, é o melhor benefício que tem. Se E eu todo sou mundo agitada. soubesse Eu sou fazer agitada, parece atividade que ela me tá relaxa. mesmo, não deu nem pra perceber. Vamos terminar. Eu sempre digo, eu gosto de terminar com a pergunta decodificada. Que na verdade não é bem uma pergunta, eu quero que você deixe uma mensagem final para as mamães, empreendedoras, empresárias, essas mulheres que estão aí no corre, como a gente, qual a mensagem que você deixa para elas? Ó, gente, pra quem é mãe, eu costumo dizer assim, a gente se culpa muito em cada detalhe, mas ser mãe não tem manual, então não se cobre. Comece a usar o diálogo. Seu filho pode ser pequeno, um bebê, mas você conversando com ele, ele vai entendendo, ele vai melhorando, e ele tá vendo que ali tem um propósito, que é pra ele. Hoje meu filho tem 16 anos. Já posso dizer que ele é independente. Dependente, perdão. Que ele é dependente, porque Cauã ele já está fazendo investimentos com o próprio dinheiro dele, ganhando o dinheiro dele. Então, assim, eu acho que a minha jornada, o meu legado, serviu de exemplo para ele. Né? Certo que ele mora comigo, ele é de menor ainda, mas eu fico, às vezes, sem acreditar que Cauã já está com um investimento, fazendo aquilo, correndo atrás. E isso veio muito do fruto do diálogo. Então, converse, porque ser mãe não tem manual, não é fácil, mas quando a gente tem amor e propósito, vai fluir. Com certeza. E você vai entender que você não é culpada do que você está fazendo. Você está correndo atrás do melhor para você e para ele. Ah, que linda. Eu quero deixar essas flores minhas, é um formato de agradecimento pela sua presença aqui. Muito adoro. obrigada. Já me ganhou muito. Amo coisas que têm vida, Camila. E como vim aqui, eu não poderia deixar de trazer um mimo especial da Cassel Celulares. Tô gostando disso, viu? Que eu tô ganhando presente. Eu trouxe um mimo pra você, como estamos na semana do Dia dos Vamos Namorados, abrir aqui, né? Aproveitar que eu tenho uns minutinhos ainda. Vamos abrir ao vivo. Meu presente. Tá. O que será que vem aqui? Meu Deus do céu, olha, gente, que lindo! As capinhas personalizadas já é do. Ah, capinha aí, o carregador portátil, ai, com as mesmas imagens, que coisa mais linda! A Adriana ainda ganhou presente junto, viu? Amor e Amiga, presente eu em dobro, amei. Cassel. Gente, que coisa mais linda! Obrigada! E ó, já vai a dica, né, de presente de Dia dos Namorados. Obrigada, Mávia, mais uma vez. E foi uma honra te receber aqui. Eu que agradeço pelo convite e desejo todo o sucesso do mundo. E estamos juntas. Obrigada. Tchau, gente.